Informação exclusiva: São Paulo tomou uma decisão importante sobre o substituto de Rui Costa. O executivo de futebol do tricolor que foi demitido não deve ter uma outra pessoa para sua função. Apesar de várias especulações, chegaram a cravar que Edmilson só estava aguardando o fim da Copa do Mundo para virar o executivo de futebol do São Paulo. Também surgiram nas últimas horas as notícias de que Carlos Amodeu, ex-CEO do Vasco e com passagem pelo Grêmio, era uma das opções analisadas pelo presidente Arrim Assis. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte são paulina que disse o seguinte, abre aspas, por enquanto não tem ninguém para substituir o Rui. Vamos levando assim. Aí eu quis ser mais específico e perguntei se o São Paulo não pode estar esperando o fim da Copa para fechar com Edmilson, que já foi volante e zagueiro do São Paulo, tem uma carreira muito sólida como atleta e depois como dirigente, tendo fundado o SCA Brasil e mais recentemente se integrando à CBF para a disputa da Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte, não tem nada também sobre Edmilson, chance nenhuma. Percepção que eu tenho a partir das duas respostas é de que o São Paulo vai preferir dar mais autonomia ao Rafinha, que havia sido contratado no primeiro semestre como gerente de futebol, para coordenar as ações entre os jogadores e membros da comissão técnica. A partir de agora, o ex-lateral vai ter a função também de cuidar do departamento de mercado, contratações, renovações, enfim, essa autonomia tem sido dada a ele e as primeiras impressões dos dirigentes, Arrim Assis e companhia, têm sido positivas. Diante desse cenário, Rafinha vai seguir pelo menos até uma segunda ordem. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que atrasou o pagamento de direitos de imagem dos atletas do time profissional mais uma vez. São Paulo que tem convivido com todos os problemas financeiros nessa temporada, até direitos, até salários em carteira estiveram com atrasos. São Paulo não conseguiu fazer o pagamento no mês passado dos direitos de imagem do mês de maio. Os atletas na reapresentação do elenco foram consultar os dirigentes para perguntar o que está acontecendo. E a promessa do São Paulo é de que em até um mês esses direitos de imagem serão quitados. É só importante registrar que São Paulo conta com uma ou duas vendas de atletas nessa janela da metade do ano para colocar seu fluxo de caixa em dia. E em meio a tudo isso, tem uma proposta de R$1,5 bilhão da XP, que funcionaria como uma espécie de empréstimo, com juros de 1,1% ao mês. Esses juros causaram preocupação em várias das pessoas que cercam o presidente Arrim Assis. O presidente tem debatido internamente se leva ou não essa história adiante. Com R$1,5 bilhão, São Paulo teria 700 milhões para quitação de dívidas bancárias e o restante para modernização do seu estádio e também para investimento no departamento de futebol. Em troca, a XP, além de emprestar o dinheiro e ter 30 anos para receber numa condição extremamente favorável, ainda passaria a explorar os name rights do estádio tricolor pelas próximas 3 décadas. Só para registrar, completar contando que o São Paulo fechou o primeiro semestre desse ano voltando a ter uma dívida de R$1 bilhão. A dívida que havia caído no último ano de Júlio Casares, para algo na casa dos 800 milhões, houve um enorme acréscimo nesses 6 primeiros meses do ano. São Paulo parece absolutamente mal governado. A última sobre o tricolor, contar que Newton deve ser anunciado como reforço do São Paulo nas próximas horas, ainda nessa semana. O acordo com o Botafogo está fechado, Ferrarese vai em definitivo para o Botafogo, o Newton é cedido em definitivo para o São Paulo e os clubes passam a ter percentuais de venda futura em relação aos atletas. Prometo que é para fechar de vez. Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, foi especulado na Universidade Católica, mas rejeitou o convite para atuar no Chile. Qual a chance de o São Paulo receber um aporte de R$1,5 bilhão da XP? Nessa terça-feira, dirigentes do São Paulo e integrantes da XP se reuniram na região da Avenida Paulista pela segunda vez em menos de uma semana. A ideia foi apresentar ao São Paulo a proposta oficial que a XP tem, de um aporte de até R$1,5 bilhão, sendo 700 milhões de reais para quitação de dívidas bancárias e o restante dividido entre a modernização do Morumbi e investimentos no time de futebol. A Arrim Assis, se concordar com a pauta, vai ter de pagar por esse empréstimo ou antecipação de R$1,5 bilhão, 1,1% de juros ao mês, num acordo de até 30 anos. A XP ainda vai ter direito, se o São Paulo aceitar o acordo, a ficar com os name rights do estádio pelo mesmo período. O Arrim Assis agradeceu a proposta e disse que a discutiria com membros da sua diretoria e também Conselho Deliberativo e eventualmente até com os sócios. São Paulo e XP podem formar uma sociedade com o São Paulo sendo sócio majoritário e a XP sendo sócia minoritária. Acho difícil que essa sociedade discutida ou sugerida pela XP possa avançar,
O São Paulo hoje resiste muito a essa ideia de SAF, a essa ideia de sociedade. Agora, se for um empréstimo, uma antecipação de dinheiro, pode haver chance de um negócio acontecer, mas precisamos só fazer a ressalva de que trata-se de um ano eleitoral. No fim dessa temporada, o São Paulo decide ser o novo presidente. E é natural que membros do Conselho Deliberativo sejam contrários ao aporte de R$ 1,5 bilhão, até porque isso pode favorecer e fortalecer o nome de Arry Macês. O presidente, que assumiu de forma interina no lugar de Júlio Casares, já se declarou candidato à presidência para os próximos 3 anos. O que você pensa sobre a possibilidade de o São Paulo receber um aporte de R$ 1,5 bilhão, 700 mil para pagamento de dívidas, o restante para modernização do estádio e também para melhorias no departamento de futebol? Essa grana vinculada a name rights do estádio, São Paulo passaria a ter um estádio chamado XP Morumbi e também a devolução desse dinheiro com 1,1% de juros ao mês num acordo de 30 anos. Estou curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o São Paulo encaminhou a contratação de seu segundo reforço nessa janela de transferências que abre em 20 de julho. Primeiro, vocês sabem, Vitor Sá, que já foi até anunciado, atleta que chegou sem custos do Krasnodar. O segundo tem tudo para ser Newton, volante revelado na base do Botafogo. A operação entre São Paulo e Botafogo está fechada. Os clubes chegaram a um acordo para a troca em definitivo de Newton e Ferrarese. O Newton também topou o acordo com o São Paulo, ele vem treinando separado no Botafogo e está super animado com a oportunidade de defender o tricolor. Para que o anúncio da contratação aconteça, falta apenas que Ferrarese e Botafogo cheguem a um acordo, que o São Paulo imagina que acontecerá nos próximos dias. Ferrarese foi por empréstimo ao Botafogo, tem sido titular absoluto por lá, com muito moral. O único ponto que pesa contra esse acordo é o fato de o Botafogo passar por enormes dificuldades financeiras, tem atrasado salários, pagamentos de direitos, uma série de transfer bans. A boa notícia em relação a esse negócio é de que o Botafogo já conseguiu o primeiro aporte da GDA, que vai se tornar a nova dona da SAF botafoguense, o que se imagina que permitirá que atrasos sejam resolvidos. Diante desse cenário, há enorme otimismo no São Paulo de que Newton se tornará a qualquer momento o segundo reforço tricolor. São Paulo que ainda busca um zagueiro, São Paulo que ainda busca melhorias no seu elenco, mas todas as operações de atletas que cheguem sem custo. Só para completar o noticiário do São Paulo, contar que Mikael, artilheiro do Brasil e jogador do CRB, tem proposta de um time de Israel. O Maccabi Haifa topa pagar próximo aos 12 milhões de reais que o CRB havia pedido para o São Paulo na negociação. Só para recapitular, nessa semana o Tricolor fez uma proposta ao CRB de empréstimo até o fim da temporada com opção de compra de 10 milhões. O CRB disse que a proposta era horrorosa e que só toparia fazer negócio se o São Paulo bancasse 12 milhões de reais, o que está praticamente descartado. A saideira sobre o Tricolor: nesse sábado, 16 horas, em Atibaia, tem jogo treino do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. E o São Paulo entrou na briga por um dos artilheiros do futebol brasileiro em 2026. Eu me refiro a Mikael, 27 anos de idade, jogador formado no esporte. Chegou a ser negociado com a Salernitana. Não deu certo no futebol italiano, voltou para o Brasil, onde acabou tendo dificuldades, entre outros clubes, no América. Ele tem problemas com peso. Mas com a camisa do CRB desde a temporada passada a coisa mudou. Nesse ano, o Mikael soma 20 gols em 33 partidas e é um dos 2 principais goleadores da temporada, somando todas as divisões. 10 gols na Série B, 7 gols no Campeonato Alagoano e outros 3 gols na Copa do Brasil. Importante registrar que a proposta que o São Paulo fez ao CRB é de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra de 10 milhões de reais. Essa opção se torna uma obrigação se algumas metas forem batidas. Só queria registrar que esse movimento do São Paulo para tentar contratar um centroavante reforça a tese de que hoje Caleri, André Silva e Jean Francisco não têm dado conta do recado. O São Paulo tem 3 centroavantes e está no mercado em busca de um quarto. O que você pensa sobre o Mikael, que faz sucesso no CRB depois de passagens mais complicadas em seus últimos clubes? 27 anos de idade, jogador forte, técnico, mas com algumas limitações por conta do seu peso. Já uso o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like. Hora de falar sobre um pacotão de reforços que o São Paulo está preparando. O primeiro deles, Vitor Sá, anunciado nessa quarta-feira, primeiro dia do mês, fim do vínculo com o Krasnodar, e como eu já havia antecipado para vocês, o Vitor Sá só aguardava pela conclusão do contrato com o Krasnodar para virar reforço oficial do São Paulo. Tudo certo, atacante que chega para ser titular. São Paulo também tentou a contratação nas últimas horas de Mikael, centroavante que pertence ao CRB e é artilheiro do futebol brasileiro na temporada com 20 gols.
Mas a oferta de empréstimo com opção de compra de 10 milhões de reais foi recusada na hora. O presidente do CRB, inclusive, tratou essa oferta como ridícula. Na avaliação dele, não tem lógica abrir mão de um atleta que é importantíssimo, sem custos, com a possibilidade de venda futura. O presidente ainda assegurou que só sai negócio por cifras a partir de 2 milhões de euros. A gente está falando de mais de 12 milhões de reais. E ele contou que já recusou ao longo da temporada uma oferta de 1 milhão e 200 mil euros. Mikael, de 27 anos de idade, que atua como centroavante, vive a melhor fase da sua carreira desde que surgiu lá atrás no esporte. Sobre Domingos Duarte, zagueiro português com quem o São Paulo negocia há quase um mês. O tricolor atingiu o valor que o Domingos Duarte havia pedido e agora aguarda pela conclusão do negócio. Existe a expectativa no São Paulo de que o Domingos Duarte será contratado, mas o zagueiro pediu até o fim dessa semana para tomar sua decisão. E ele também tem uma oferta do Olympiacos e eventualmente pode estar aguardando a entrada de mais algum clube nessa discussão. Domingos Duarte, que tem 31 anos de idade, pertencia ao Getafe, se despediu do clube espanhol e vai escolher seu próximo destino. Só para arrematar de vez, contar a respeito das tratativas entre Botafogo, São Paulo, Newton e Ferrarese. A negociação tem um acordo verbal. Enfim, depois de muitas idas e vindas, São Paulo e Botafogo chegaram a um denominador comum. Falta agora que tudo que foi acertado verbalmente se transforme em papel, um contrato, para que a coisa possa ser assinada. Newton será jogador do São Paulo, ao que tudo indica. Então, Vitor Sá vem, já foi até anunciado. Newton está perto. Em relação a Domingos Duarte, existe a expectativa do acordo e hoje, nesse momento, o Mikael está bem distante do tricolor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.